Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá? Louvado seja teu nome, Pai, por tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça derramada sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pelo seu cuidado, Pai, nos pequenos detalhes. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor derramado, Pai. Nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por tudo que o Senhor faz pelas nossas vidas. Obrigado até pelo fôlego de vida, Pai. O ar que respiramos todos os dias. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado porque se a gente for estudar o nosso corpo, é difícil de compreender como coisas minúsculas trabalham juntas para que tudo funcione, Pai. É um sistema tão complexo que só um Criador tão perfeito e detalhista poderia fazer. Nós te louvamos, te agradecemos, te honramos, te exaltamos, porque o Senhor é incrível. Deus bondoso, Deus amoroso, Deus misericordioso, mas também um Deus de justiça. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Obrigado, Jesus, porque saiu da sua glória para entrar dentro do corpo de um homem, entrou dentro da sua criação para viver a vida que nós não conseguimos viver, viver a morte que nós deveríamos ter morrido, Pai. Isso é maravilhoso, isso é incrível. O Senhor se transformar em homem por nós. E principalmente, louvado seja teu nome pela sua ressurreição, porque a sua ressurreição trouxe prova de que teremos uma vida eterna contigo. Porque o cristianismo, a nossa fé, sem a ressurreição não tem sentido. Não tem sentido algum. Então, louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, por ser nosso sumo sacerdote, por estar sentado à direita de Deus Pai no seu trono, intercedendo por nós em seu tabernáculo. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo poder seja dado a ti, Senhor, porque o Senhor é bom e é o único digno de todo louvor e de toda adoração, de toda exaltação. É o único digno de ser adorado e glorificado. Nós te amamos, Pai, e não há nada nessa terra que possamos fazer para pagar o preço que o Senhor pagou por nós. Louvado seja teu nome, Pai. Espírito Santo, nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações. Fale conosco através da tua palavra, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito, cheios de conhecimento, cheios, encorajados, empoderados, Pai, com poder para proclamar o evangelho do teu reino, Pai. Com ousadia, Senhor, para falar do Senhor aonde estivermos. Espírito Santo, revela-nos o que está oculto, revela-nos, Pai, tudo que o Senhor tem, que foi escrito para aquele tempo aqui no livro de Oséias, mas que também podemos tirar para o nosso tempo. Quantas coisas preciosas temos tirado deste livro, quantas coisas temos visto que era lá para aquele tempo, que aconteceu com o povo de Israel, e quantas coisas a gente tem visto que está acontecendo novamente, Pai. Mas é maravilhoso a gente ver um Deus tão amoroso, que mesmo tendo um povo que vira as costas, o Senhor ainda fala que no fim de tudo, o Senhor não se esqueceu deles, assim como o Senhor não se esqueceu de nós. Louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome.
Espírito Santo, derrama também sobre nossas vidas os teus dons, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Mas te clamamos para esses últimos dias, o dom de discernimento de espíritos, para que não sejamos enganados por palavras vãs ou por ventos de doutrinas, nem pelo falso Cristo, nem pelo falso profeta, mas que a nossa fé esteja firmada no bom e único pastor. Senhor, te peço pela vida de cada um aqui, que o Senhor esteja derramando uma graça, que o Senhor esteja derramando bênçãos sobre nossas vidas, Pai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para que possamos ter uma vida caminhando na sua jornada, caminhando na sua direção, e só assim teremos uma vida abençoada pelo Senhor, Pai. Nos ensina também, Senhor, a te buscar e a te desejar e a estar nesta jornada contigo. Te peço também, Senhor, pelas enfermidades de cada um aqui, pelas lutas, pelas dores, pelos lutos, pelos sofrimentos, por tudo que cada um está passando, Pai. Que o Senhor venha como um consolador, que o Senhor derrame também da sua cura, seja espiritual, física, familiar, que o Senhor esteja operando com o teu espírito para que o milagre sirva como testemunho da sua glória, para a honra do teu nome, para a glória do teu nome, para que ao sermos transformados, curados, restaurados, o seu nome seja glorificado através da nossa vida. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados e nos ensina, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa, Pai. Guarda-nos, Senhor, e nos livra de todo mal, de toda tempestade que vem do inimigo, de toda seta, de todo ataque, Pai. Que estejamos sempre revestidos da sua armadura e que estejamos sempre com a nossa espada afiada, Deus. E que o Senhor esteja sempre nos guiando, nos guardando e passando conosco pelas tribulações e lutando esta batalha conosco, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Te peço também pela nossa nação, que o Senhor venha estar perdoando os pecados desta nação, Pai. Uma nação que cada vez mais está caindo para a iniquidade, mas eu creio também que a sua igreja está cada vez mais se levantando para buscar santidade. A gente sabe que quanto mais uma nação cai para a iniquidade, mais a sua igreja tem que se levantar e se posicionar e buscar santidade no Senhor, para que o derramar do teu espírito, a profecia do avivamento para essa nação aconteça conforme o Senhor prometeu. Mas para isso é necessário filhos maduros, cheios de ousadia, cheios do teu espírito, filhos que buscam ao Senhor em oração todos os dias. Não pessoas que estão apenas com o seu pezinho na água, que frequentam o culto uma vez por semana, ou muitas vezes uma vez por mês, Pai. Toca o coração dessas pessoas e que elas tenham cada vez mais o desejo de buscá-lo, Senhor. Te peço também pela vida de cada pessoa que está nesse grupo, Pai. Pessoas que um dia entraram e hoje já não frequentam mais o nosso estudo. Pessoas que estão lendo e estudando depois pelo YouTube. Ou então pessoas que estão no grupo, mas nunca se interessaram, Deus. Que o Senhor as incomode, Pai. Que o teu Espírito vá lá e comece a despertá-las e coloque desejo no coração delas de estudar a tua palavra, para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Para que cada vez mais pessoas tenham o desejo e a oportunidade de conhecer ao Senhor profundamente, Deus.
Te peço também, Deus, por Israel. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga um novo ânimo para aquele lugar. Traga um avivamento para aquele povo. Que eles venham reconhecer Yeshua na sua plenitude. Que eles venham reconhecer Yeshua como o Messias. Que eles venham reconhecer ao Senhor verdadeiramente. Que o coração daquele povo seja quebrantado. Que eles voltem a ser enxertados, Senhor, na videira verdadeira que é o Senhor. Assim como também todo aquele povo no Oriente Médio possa reconhecer o Senhor como o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão e de Isaac e Jacó, o Deus que cuidou, o Criador de todas as coisas. Traga paz para toda aquela região. Traga paz para o mundo, Senhor, que está caminhando para grandes conflitos, para grandes batalhas, às vezes até batalhas pequenas territoriais, como a gente tem visto aqui perto do Brasil, ali na Venezuela e na Guiana, Pai. Mas a gente sabe que esses pequenos conflitos existem em todo o mundo, Pai, mas a gente também está vendo algo muito grande acontecer. E a gente sabe que é necessário o caos para que haja, então, uma transformação na vida de todas as pessoas, para que haja, então, uma transformação nas nações, para que, então, o Senhor venha. Nós te aguardamos, nós desejamos a sua volta, nós desejamos ao Senhor Jesus. Vem com o teu reino, Maranata, Senhor Jesus. Mas dessa vez que é necessário o caos para que então haja paz. E é necessário todas estas coisas para que então o Senhor venha. Não nos deixe de fora, Pai, de todas as coisas que o Senhor tem preparado para este tempo. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, a nossa visão, que estejamos atentos, que estejamos tão sedentos do Senhor e com as nossas lamparinas cheias de azeite e com a botija com mais azeite ainda preparados para a volta do Senhor, Pai. Que não sejamos como as damas de honra imprudentes, que não se preocupam com a sua volta, que não sejamos como noivas que não se preocupam com o casamento, que sejamos sim, Senhor, prudentes, nos enchendo do teu espírito, nos enchendo de azeite todos os dias e preparados, Pai, para a consumação, preparados para a volta do Senhor e não como pessoas imprudentes que, quando o Senhor voltar, o Senhor voltou. E não é assim que a sua palavra diz. A sua palavra diz: vigie, vigie, esteja atento, busque saber, porque se isso não fosse importante, não estaria escrito na Bíblia, Pai. Então enche os nossos corações desse desejo, dai-nos esse conhecimento e essa sabedoria para que possamos viver esses dias preparados para a sua volta, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Seja, Senhor, com as nossas crianças, que estão sendo, nestes últimos dias, são as mais atacadas e as mais afetadas. Como a gente viu aqui no livro de Oséias, a gente sabe que nesses últimos dias também, Pai, as crianças têm sido roubadas ou então até criadas para um propósito muito maligno, Pai. Esteja protegendo nossas crianças, Pai. Esteja acampando com os teus anjos ao redor delas, Pai. E esteja cada vez mais levantando os teus filhos, os teus servos, com toda a ousadia e a autoridade do teu Espírito, para ensinar os princípios e a verdade para essas crianças. E que toda cilada do maligno, todo o ataque vindo do mal, Pai, caia por terra e seja envergonhados, Deus, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que a plenitude do povo gentil e do povo judeu se alcance, para que assim
possamos ver o Senhor rompendo o céu com grande poder e com grande glória, para a honra e glória do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, André. Bom dia, Wanderlei. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bora lá, então. A gente está lendo o livro de hoje, né? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A gente está lendo, então, o livro de Oséias. A gente já está caminhando para o final dele. E a gente tem visto, então, como Deus é maravilhoso. Porque mesmo o povo se afastando, o Senhor ainda é misericordioso e tenta avisar o que vai acontecer. Então a gente tem um profeta anunciando as coisas que irão acontecer. Mas mesmo assim a gente sabe então que o povo vira as costas para Deus e continua então cometendo seus pecados, suas imoralidades, seus assassinatos e sua prostituição, a sua idolatria e os seus adultérios, mesmo os profetas avisando o que iria acontecer. Então a gente tem um povo de Israel totalmente assim perturbado, né? Totalmente entregue ao mal. Então, desde que houve essa separação de Judá e Israel, depois da morte de Salomão, a gente tem, então, um reino do norte totalmente entregue a outros deuses, né? Eles permitiram que construíram, na verdade, os templos e colocaram deuses de Canaã ali, deuses cananeus, dentro desses templos para adorar, ao ponto até de construir um bezerro, né, de ouro dentro desses templos, voltando a cometer o mesmo erro que o povo cometeu lá no início. Então a gente tem um povo, como Ezequiel diz, né, um povo rebelde, um povo que virou realmente as costas para o Senhor. E aí a gente tem, então, um Deus tão misericordioso, porque ele vai avisando, mesmo, lembra que Deus conhece o futuro, então Deus está avisando do que vai acontecer, sabendo também que não vai, é como se não adiantasse avisar. Aí na nossa mente a gente se pergunta, por que está avisando então? Ele sabe que todos vão cair. Mas aí eu penso assim, nem todos caem. Sempre há os remanescentes. Lembra que é uma nação gigante. Então, ali os reis caem, o reino cai, é destruído, mas eu acredito que muitos ali fogem, escapam. Isso, assim como os remanescentes de Judá, alguns escapam para outras terras e alguns são presos e levados em exílio para a Babilônia. Então, são aqueles que não morreram, mas que ainda guardam a memória do Senhor, assim como o próprio Daniel. E aí a gente vê, eu acredito que também na tribo ali do lado de Israel, mesmo com esses deuses, com essa idolatria, com toda essa maldade, ainda há aqueles que se lembram e guardam o Senhor em seu coração. Então, por isso que eu vejo Deus levando os profetas. Pode não haver o arrependimento de quem deveria ser, que seria dos sacerdotes e dos reis, porque é eles que conduzem o povo, né? Mas acredito que as profecias dos profetas levam ao arrependimento de pessoas. Lembrando que Deus sempre se preocupou com pessoas. Então a gente vê uma geração sendo destruída, mas a gente vê a promessa de Deus de que nunca abandonará aquele povo, de que um dia aquele povo vai voltar a ser o povo de Deus e vai voltar a reconhecer Deus como o seu soberano Senhor. E aí a gente entra então no capítulo 11 de Oséias, onde fala o amor de Deus por
Israel. Então, é bem interessante. Esse título me faz pensar como a dispensação e como o sensacionismo fez com que a igreja esquecesse Israel, principalmente porque essas pessoas que criaram isso que eu acabei de falar, que é uma ideia de que a igreja substituiu Israel, é porque eu não a julgo tanto, mas a gente precisa estar atento hoje, porque quando essas pessoas criaram isso e falaram isso, realmente não existia Israel. O povo judeu não tinha mais terra, não existia mais a terra para Israel. Então, era difícil você ver as promessas serem cumpridas para um povo que não existia mais terra, que estava totalmente espalhado pelo mundo. E aí era fácil, então, você dizer, não, então a igreja agora é o novo Israel de Deus. Mas aí a gente vê a história acontecendo e as profecias, como a de Ezequiel, falando que eles voltariam para a sua terra, acontecer. E aí, então, a gente tem Israel de volta na sua terra. E aí a gente começa a entender que esse tipo de pensamento tem que ser questionado. Tem que ser perguntado, será que realmente era isso? E aí a gente vê Deus fazendo pactos, trazendo promessas. Cara, aí você fala assim, não, mas houve um novo pacto, uma nova aliança e isso tudo se perdeu. Aí você está me dizendo então que o Deus soberano, conhecedor de todas as coisas, aonde o tempo para ele não existe, aonde ele sabia que quando Adão foi criado, Adão cairia, sabia que depois de quase 4.000 anos ele seria necessário que ele entrasse dentro da criação, se tornasse um homem e morresse pelos pecados, e saberia que depois de mais de 2.000 anos ele teria que voltar para verdadeiramente eliminar o pecado e a morte. Você quer me dizer que esse Deus que conta isso lá em Gênesis 3,15 não sabia que o povo de Israel ia traí-lo, ia cair, ia pecar? Quer dizer então que as promessas que ele fez de que Israel é o povo dele, não que seja só o povo escolhido, porque a gente sabe que Deus ama a toda a humanidade, mas é um povo que foi escolhido como sacerdote, né, para levar a palavra. Falharam, sim, mas as promessas, então, as promessas que Deus fez, cara, a gente vê na Bíblia que Deus não é homem para mentir. Então, se Deus prometeu que Israel voltará, que Israel voltará a chamá-lo de Deus, a gente não pode separar, a gente não pode ser separatista, a gente não pode ter essa visão antissemita que os nossos antepassados tinham, que os pais da igreja de séculos atrás tinham. Nós precisamos ter um outro tipo de visão, ainda mais hoje, onde a gente começa a perceber o quanto um povo que, cara, é minúsculo ali no Oriente Médio incomoda não só o Oriente Médio, mas todas as nações. A gente está vendo o caos acontecer por causa de Israel. E para quem acredita nas profecias e na Bíblia, a gente sabe que a paz que virá e trará o falso Cristo também tem a ver com Israel. Então, precisamos entender este amor que Deus tem por Israel e parar de querer separar as coisas, porque no final de todas as coisas, quando a gente vai lá em Apocalipse, lá o Senhor não fala assim, agora Israel é sacerdote e a igreja serão os reis. Ou ao contrário, né? Agora Israel é rei e a igreja. Não, ele fala, agora vocês são meu povo, sacerdócio real.
no final de tudo, não haverá essa separação. No final de tudo, seremos todos povos de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas essas pessoas separatistas, elas acreditam que haverá um reino para Judá, um reino para a igreja gentílica. Que haverá dois. É como se o reino de Jesus fosse para a igreja, né? Para quem aceitou Cristo, e como se o paraíso, o Éden, fosse um lugar onde os judeus fossem ficar. Então, até no reino de Deus vindouro haverá separação. Aonde está escrito isso na Bíblia? Então precisamos. E isso tem a base ali quando o ladrão, né, pede o reino e Jesus dá o paraíso. Mas eu vejo isso de outra forma. Então eles falam que então o judeu viverá no paraíso e aquele que aceita Jesus, a igreja viverá no reino. Cara, é muito preocupante algumas teorias, algumas teologias, e por isso precisamos sempre questionar. E quanto mais nos aprofundamos nas escrituras, mais a gente começa a compreender essas coisas. Capítulo 11 de Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incensos para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei de seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Olha, Deus mostrando o quanto ele é bondoso e amoroso com aquele povo. O seu cuidado desde que tirou-os do Egito. Na verdade, o seu cuidado desde ali de Jacó, que preparou o Egito para que Jacó fosse para lá e não padecesse, colocando José lá na frente e o colocando como governador do Egito. E, cara, então Deus está falando, eu me inclinei, cara, para alimentá-los. Eu estava no meio deles, eu dei alimento para eles. Mas eles escolheram se afastar de mim. Olha que quem gosta de fazer isso é bem interessante. Olha. Se você pegar isso ao contrário, então Deus tirou o jugo do pescoço e os alimentou, conduziu-os à bondade humana e de amor, os curou, os tomou no braço para que eles não caíssem, ensinou-os a andar, mas mesmo assim eles se afastaram do Senhor e fizeram sacrifício a outros deuses. É ler um pouco ao contrário. Aí você começa a entender, cara, olha a graça e o amor de Deus. Mas mesmo assim, o povo escolheu virar as costas. Ah, que coisa feia. Fazemos as mesmas coisas hoje. A gente vê a graça e o amor de Deus, a gente vê milagres, a gente vê coisas extraordinárias, a gente vive isso, mas por algumas moedas, algum alimento, alguma coisa a mais, nós traímos a Deus e começamos a adorar outros deuses. A gente começa, é o que a Beth fala muito, é o Deus do o que tem, nada a ver. Cara, é muito perigoso. É muito perigoso. Versículo 5. Acaso não voltarão ao Egito? E a Assíria não os dominará? Porque eles se recusaram
a arrepender-se. Por que eles se recusaram a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá os traços de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Caraca. Então Deus está falando, cara, infelizmente vocês vão ser dominados novamente, porque vocês não se arrependem. Então a gente precisa entender algo muito importante. O arrependimento dos nossos pecados é muito importante. Deus não está falando assim, olha, se você pecar, nunca mais andarei com você. Deus está falando assim, quando você pecar, Adão, quando você comer do fruto, quando você cair, quando você pecar, se arrependa e volte para mim. Deus em nenhum momento fala assim, agora você nunca mais vai pecar. A não ser quando estivermos com o nosso corpo glorificado e com ele reinando. Fora isso, lá em Gênesis, Deus fala, nunca mais mandarei castigo, um dilúvio, porque o homem é maligno desde o seu nascimento. Então Deus conhece o nosso interior, Ele sabe que cometeremos erros, mas Ele não está preocupado com os nossos erros, Ele está preocupado com nos afastarmos dele por causa dos erros. Então, como Paulo fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não significa que agora então podemos viver uma vida de pecado, porque a vida de pecado nos afasta do Senhor. Não é Ele que se afasta de nós. É que quando a gente começa a viver uma vida de pecado, a gente vai perdendo santidade e vai se afastando do Senhor. E quando a gente vê, nós já estamos adorando outros deuses, fazendo sacrifício para outros deuses, já idolatrando outros deuses, lembrando que idolatria é simplesmente tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Então precisamos, quando erramos, ter discernimento de espírito de que pecamos e nos arrepender e voltar ao Senhor, para que não sejamos destruídos, para que não sejamos devolvidos ao pecado. Olha isso, cara. Olha isso. Deus está falando isso. Eu os tirei do pecado, trazendo para nós hoje. Eu os tirei do pecado, os tirei do lamaçal. Eu os ensinei a andar, eu os ensinei a caminhar, mas vocês escolheram voltar ao pecado. Como um cachorro que volta para comer do vômito. Vocês escolheram pular de volta no lamaçal do pecado. E a consequência disso é o quê? Voltar à escravidão, que ele fala aqui do Egito, e ser dominados pela Síria, que é o pecado. Olha como isso é preocupante. E não discutindo se perde ou não perde salvação, mas precisamos entender que lá em Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 6 ou 10 que a gente leu, acho que é o 6, mas lá quando fala, ele fala da pessoa que perde a sua salvação. Ele fala daquele que foi salvo, que experimentou o Espírito Santo, mas que por algum motivo se desviou do Senhor. Ele fala assim, antes esta pessoa não tivesse conhecido ao Senhor. E lá fala que é perigoso, porque essa pessoa pode nunca mais voltar ao Senhor. E não cabe a nós, a gente não consegue convencer essas pessoas a voltar. O único que consegue fazer isso é o Espírito Santo, se houver arrependimento no coração delas. Jesus também fala que aqueles que permanecerem no meu amor até o fim, esses serão salvos. Mas eu nunca fui a favor disso.
Eu nunca disse que uma vez... Essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre, nunca teve no meu coração. Eu sempre gosto de discutir e fazer as pessoas pensarem. Mas a Bíblia é muito clara. Ela é muito clara. A nossa jornada com Cristo, ela tem que ser eterna. Tem que ser sempre. A apostasia não é do povo ímpio, a apostasia é do povo que um dia conheceu ao Senhor. E aí ele está falando isso, é como voltar ao Egito. Uma vez você foi tirado do pecado e você volta para ele. Versículo 8. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adma? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa. Não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Eles seguirão o Senhor. Eles rugirão. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Virão voando do Egito como aves da Assíria, como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Cara, se eu fosse rabiscar, eu tinha que pegar e rabiscar tudo isso. Olha, nossa, cara. Olha a grandeza disso. Olha o amor do Senhor. E olha quem está proclamando isso. É o leão. Quem é o leão? Quem é o leão? Olha isso. Como posso desistir de você? É o próprio Jesus falando, cara. Eu os separei, eu os amei. Vocês são amados meus. Como posso desistir de vocês? Como posso tratá-los mal? Como posso derramar minha ira sobre vocês? O meu coração está enternecido, despertou toda a minha compaixão, porque com certeza, mesmo havendo ali esse povo maligno, com certeza havia aqueles que dobravam seus joelhos e falavam misericórdia, Senhor. Quando o seu coração é quebrantado ao Senhor, você desperta a compaixão de Deus. Cara, olha que tremendo isso, velho. E aí o Senhor fala que eu não executarei a minha ira impetuosa, porque isso só vai acontecer no fim dos dias. Aí ele fala, não tornarei a destruir Efraim, pois isso aqui é como se ele estivesse falando sobre trazendo uma sombra, tá? Isso veio na minha mente agora como o dilúvio, onde todos foram destruídos. Então ali mesmo aquelas cidades sendo destruídas, mas eu não destruirei o povo, pois sou Deus. Olha isso, cara. Sou Deus e não homem. Então, tipo, eu não minto, eu não volto atrás. O santo no meio de vocês. Ele já está falando aqui, se você perceber, o santo no meio de vocês, que ele virá. Não virei com ira.
Eles seguirão o Senhor. Ele rugirá como um leão. Quando você vai em Provérbios, a gente tem ali em Provérbios, se eu não me engano, eu acho que é o 20, não sei se é o 22, mas a gente tem em Provérbios que fala assim que um rei, quando ele vai tomar posse de um reino, ele ruge como um leão, e ai daqueles que ficarem na frente deste rei. Quando a gente vai em Apocalipse 10, a gente vê Paulo presenciando também aquele ser magnífico com os seus pés na água e seus pés na terra, com arco-íris nas suas costas e com o rosto resplandecente como o sol, que eu acredito que ali ele estava vendo o próprio Cristo rugindo como um leão. E aqui ele fala que quando ele rugir como um leão, o que vai acontecer? Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo. Então vai haver reconciliação. Israel vai voltar a adorar o Senhor. Seus filhos voltarão da onde eles estiverem. Olha só, eles virão tremendo do ocidente. Virão voando do Egito como aves, da Síria como pombas. E aí o Senhor conclui: e eu os estabelecerei em seus lares. E aí a gente fica com esse pensamento antissemita, esse pensamento separatista, dispensacionalista, esse pensamento que é colocado em nossas mentes dentro da religiosidade, porque a gente não busca conhecer a palavra, porque a gente não pega uma leitura dessa depois de todo o contexto, e a gente não está vendo isso sem contexto. A gente tem aí, 10 capítulos de contexto aonde o Senhor é traído, abandonado, deixado de lado, esquecido, aonde as pessoas fazem sacrifícios vivos para Baal, aonde as pessoas, Deus os chama de adúlteros, de prostituta, aonde Deus, cara, tá tão entristecido que ele deixa a Síria destruir todo o reino do norte. E depois vai deixar a Babilônia também dominar todo o reino do sul, mas o Senhor, ele é tão amoroso, e ele termina falando que eu voltarei. A minha compaixão por vocês é tão grande que vocês voltarão para os seus lares. Não aquela geração, mas um povo, uma nação. Vocês não serão esquecidos. Como eu vou desistir de vocês? Olha a palavra do Senhor. Não é possível eu desistir de vocês. Vocês vão pagar pelo preço de suas escolhas. Isso é a consequência das suas escolhas. Mas este povo que eu escolhi lá em Abraão, quando eu escolhi, olha, pensa, a gente precisa ter esse tipo de pensamento. Quando Deus escolheu Abraão para criar uma nação, não é que essa nação seria a única nação. Eu acredito que quando Deus fala em Êxodo, que é para eles se separarem e santificarem, porque ele ia fazer eles de um reino de sacerdotes, a ideia do sacerdote é proclamar a palavra do Senhor. Por isso, hoje, nós somos sacerdotes. Nós temos a liberdade de adorar o Senhor e levar o evangelho aonde estivermos. E isso eu vejo que era a missão do povo hebreu, do povo de Israel. Por isso Deus escolheu Abraão, ali escolheu Isaac, Jacó. Olha, ele está deixando Ismael de lado, está deixando Esaú de lado. E ali em Jacó, ele fez 12 tribos. E essas 12 tribos receberam 12 promessas, assim como Jacó recebeu uma promessa, um pacto com o Senhor, Isaac recebeu uma promessa, Abraão recebeu uma promessa. Vários pactos foram feitos com os patriarcas. E é esses patriarcas que Deus se refere quando fala com Moisés. Olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
ele não simplesmente fala assim, não, eu sou o Deus criador. Não, ele lembra do pacto que ele fez com os patriarcas e faz Moisés lembrar da onde ele veio, qual é a sua raiz. Cara, eu estou falando com o Deus que fez pacto com o patriarca Abraão. Ele não esqueceu de mim. Ele não esqueceu do seu povo. Então ele vai arrancar esse povo da escravidão. E ali, tirando aquele povo da escravidão, então o Senhor começa a lidar com este povo. E aí o Senhor falou, agora eu vou descer para falar com vocês. Porque eu quero que vocês se santifiquem, vocês serão uma nação de sacerdotes. Vocês vão transformar toda esta terra. Mas aí a gente tem um Israel medroso e não preparado. E Deus sabia disso. E eu acredito que isso é colocado para que a gente entenda isso. E aí Deus continua cuidando deste povo, mesmo eles cometendo erros e pecados. A gente vê ali o livro de Juízes, um livro tão terrível, tão sangrento. E aí a gente vê dentro dos profetas, dentro dos livros de reis, o quanto esse povo sobe, desce, adora o Senhor, odeia o Senhor, se aproxima, se afasta, mas Deus continua sendo o mesmo. Mesmo eles pagando um alto preço por se afastar do Senhor. O preço que Israel paga é por se afastar do Senhor. Eles mesmos se entregam ao mal. E aí Deus fala assim, mas cara, mesmo vocês fazendo o que vocês estão fazendo, eu não desisti de você. Eu nunca desisti de você. E por isso então a gente sabe, conhece a história. O Senhor se fez homem. Viveu uma vida como homem sem pecado. Foi tentado, teve sede, teve fome, mas resistiu e venceu todas as tentações. Assim como o homem foi usado pelo Espírito Santo para fazer coisas incríveis. E assim como o homem morreu numa cruz, e ali ele sentiu a separação com seu pai. E essa separação momentânea nos trouxe vida eterna nele. Então, por não desistir de nós, um bom dia, meu irmão. Por não desistir de nós, por estar sempre presente e por viver esta vida, ele veio e nos amou, e o seu amor fez com que ele vivesse no meio de nós, o santo no meio de vocês. E agora ele voltará como um leão que ruge. E quando ele rugir, todos os filhos tremerão e voltarão para adorá-lo. Essa é a palavra do Senhor. Cara, não tem. Falei, continuar aqui, eu só vou continuar exaltando e engrandecendo ao Senhor. Porque foi isso que esse versículo me trouxe, que esse capítulo me trouxe. Aí tem um pedacinho aqui, eu vou ler ele amanhã. Ele é o finalzinho do 11 aqui, mais um versículo, mas ele está ligado com o capítulo 12. O Éder, Pode falar. ele, aqui no versículo 8, ele fala assim, né? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim, que são as duas cidades que sumiram, né? Desapareceram, né? Houve destruição. Então ele está falando que ele não tem como fazer, né? Por quê? Porque Israel é aquele que ele chamou de meu filho, né? Que ensinou, que confiou, e essa passagem aqui, eu estava lendo no comentário, só para fechar aqui, ele fala o seguinte, olha só que coisa, né?
Por isso que é tão intenso esse capítulo, porque fala o seguinte, ó, não há em nenhum outro lugar da Bíblia expressão mais apaixonada e comovente sobre o coração de Deus do que esta. Deus fala como o Pai amoroso de Israel, chamando da escravidão do Egito. Naquele tempo, Israel era como uma criança indefesa, uma nova nação que enfrentava o poderio do Império Egípcio, vagando pelo deserto sem nenhuma perspectiva de encontrar alimento ou bebida. Deus ensinou a andar, tomei-os nos meus braços, conduzi delicadamente, guiou com laços de amor. Se a metáfora de pai e de filho continua, então devemos traduzir o versículo 4b por: eu me tornei para eles como aquele que levanta o filho até a altura do queixo e me inclinei para dar-lhe de comer. É maravilhoso. Não, capítulo incrível. E para quem ainda não entendeu, Adma e Zeboim eram cidades próximas de Sodoma e Gomorra. Então não tem a ver com este período. Tem a ver com o período da época de Abraão ainda. Eram cidades que, pela destruição de Sodoma, tá aqui, ó, cidades perto de Sodoma e Gomorra, Gênesis 10, 19, que foram destruídas por causa de seus pecados ultrajantes durante o tempo de Ló e Abraão. Então essas cidades, lembrando que a gente dá muita ênfase para Sodoma e Gomorra, né? Porque eram as maiores cidades. Mas quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, na verdade, 5 cidades naquela região foram destruídas. Não só Sodoma e Gomorra, foi no total de 5 cidades. Então a gente tem aqui Adma e Zeboim, uma dessas cidades. Fechou, gente? Deus é maravilhoso, cara. Que tremendo. Que tremendo. Vamos estar orando, então, para a gente encerrar? Incrível. Beth, já que você está com a garganta boa, pode orar para a gente, por favor? Eu tô com a garganta boa, às vezes, mas dá umas crisezinhas. Vamos lá. Eu tô na rua, tá? Qualquer barulho, não se espantem. Pai, muito obrigado por esse dia. Dia lindo, Pai santo, maravilhoso. Deus eterno, soberano, sobre todas as coisas. Obrigado por esse estudo, Pai, por essas vidas que se dedicam, sempre estão aqui. E às vezes podemos ver que são sempre os mesmos, mas são os mesmos que estão com fome e sede da Tua palavra. Louvado, engrandecido seja o Teu nome por tudo. Abençoa a vida de cada um aqui, ó Pai. Guia os seus passos, o seu dia, orienta os seus caminhos. Sê conosco, ó Pai. Que toda a honra, toda a glória é Tua. Fica conosco sempre. Guiando os nossos passos em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos pensar. Todos, ó Pai, te louvamos, te amamos, hoje e sempre. Em nome precioso de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo. Que capítulo incrível! Como é maravilhoso sentir o amor e a compaixão de Deus pelo seu povo e entender que o Senhor nunca nos abandonará. Que você tenha um excepcional dia e que o Senhor possa derramar sobre sua vida cada vez mais sede pela palavra dele.